A rede de corrupção de Pedro Sanches para acabar com juízes, promotores e guardas civis que investigavam sua família, seu círculo e seu partido era financiada diretamente pelo Partido Socialista. Vamos começar! Muito boa noite a todos e bem-vindos a uma nova edição de Medidas Cautelares. E hoje vamos continuar destrinchando a rede de corrupção do Partido Socialista, a rede de corrupção de Pedro Sanches. Porque, atenção, a atividade ilícita dessa organização criminosa era paga através de notas fiscais falsas pelo próprio Partido Socialista. Vamos continuar destrinchando a decisão do magistrado da Audiência Nacional, Santiago Pedraz, sobre as redes de corrupção do PSOE. Uma investigação que, como vocês sabem, explodiu no âmbito da chamada Trama CEP e já há um monte de investigados. E hoje vamos revisar na segunda parte da decisão, que faz justamente referência a como a atividade criminosa dessa trama era financiada diretamente pelo Partido Socialista. Mas antes de tudo, lembrem-se de se inscrever no canal Medidas Cautelares, porque já estamos em uma velocidade de cruzeiro enorme. Muito obrigado a todos e agora vamos revisar essa segunda parte da decisão. Essa atividade, diz o juiz Pedraz, foi desenvolvida de forma coordenada, mantendo unidade de ação e direção personificada, neste caso, na figura de Santos Zerdan. Eles faziam isso, além disso, seguindo uma estratégia, algo que a própria Lei Leire 10 menciona em várias ocasiões, chegando a enunciar a esse respeito. Que já temos uma estratégia, estamos há meses trabalhando nela, acrescentando ainda que está tudo perfeitamente coordenado. Nesse sentido, e somando ao que foi dito anteriormente, expôs claramente quais eram suas prioridades com essa atividade, apontando como principal o presidente, ou seja, Sanches. Acrescentando ainda que isso é fundamental, pois sem isso não há mais nada. Um exemplo claro dessa unidade de ação e direção é a forma como foram financiados os gastos e supridas as necessidades logísticas da atividade investigada. A análise desses pontos também destaca o papel de Santos Zerdan, que, como secretário de organização do PSOE, teria percebido tanto a estrutura criminosa quanto a do partido. Isso é gravíssimo. Desde o início, arcou com os custos da atividade investigada, cedeu sua equipe para o desenvolvimento. Quais funções administrativas exerceu? Quais eram suas prioridades? Arcou com o custo da atividade investigada e permitiu que ela utilizasse seu pessoal para o desenvolvimento de funções administrativas. Cedeu suas dependências para a realização, em suma, de reuniões ou arcou com o custo da logística de alguns de seus membros? Isso já pode ser observado desde os momentos iniciais, sendo exemplo a própria reunião já mencionada, que ocorreu em 26 de abril de 24, na sede do partido em Ferraz. Dela se extraem uma série de questões de interesse. No que diz respeito à atividade do grupo, destaca-se que, em alusão ao próprio pronunciamento do presidente do governo, que ocorreu em 29 de abril de 24, foi onde ele anunciou sua decisão. Após o período de reflexão, Lady Jazz já expôs a Vicente Fernandes que, abre aspas, o presidente do governo está se referindo a tudo o que estamos fazendo, fecha aspas, fazendo alusão direta à utilização das informações fornecidas pelo grupo investigado, ou seja, pela cloaca. No mesmo sentido, e em relação a esse mesmo pronunciamento, Juan Mazerrano se dirigiu a Lady Jazz para dizer que olha como o chefe cita a questão dos áudios. Com relação à disponibilização por parte de Santos Zerdan da logística do partido, já foi mencionado que a reunião ocorreu na sede localizada na Rua Ferraz, como tantas outras que aconteceram ao longo do tempo e que são quantificadas em pelo menos 22, a maioria das quais realizadas entre Santos, Zerdan e Lady Jazz, que teriam servido para a coordenação e a prestação de contas realizada por Leire. Assim, a primeira reunião conhecida data de 26 de abril de 24, coincidindo com a que está sendo analisada, e a última em 11 de abril de 25. Essa relação constante entre ambos não se restringiu às reuniões realizadas na sede, mas, além dessas, há registro de pelo menos outras 17 reuniões realizadas entre Santos Zerdan e Leyre Diz,
durante esse período, das quais se desconhece o local onde ocorreram ou aconteceram fora da sede, sendo a última delas datada de 21 de maio de 25, no mesmo dia da reunião, datada de 26 de abril de 24, e após o término da mesma, uma funcionária do partido enviou para Leire X a reserva de uma passagem aérea para retornar à sua residência habitual. Neste caso, é Covadonga San Pedro Pascoal, uma funcionária com funções administrativas no partido, quem envia isso para Leire X pelo WhatsApp, coincidindo esse envio com o início da conversa entre as duas. Isso evidencia duas questões: a participação de funcionários com funções administrativas que teriam adquirido a passagem e a gerenciado em favor, neste caso, de Leire Dias, e, por outro lado, a assunção do custo da passagem por parte do partido. Isso também ocorre de forma recorrente ao longo do tempo e a partir deste momento. No caso de Leire, isso teria acontecido em pelo menos 4 ocasiões, ou seja, 4 vezes em que uma determinada viagem teria sido gerenciada e paga, e que ainda tinha como objetivo realizar algum tipo de ação relacionada com os fatos que estão sendo investigados. Por sua vez, em relação a Javier Pérez Doucette, há conhecimento do pagamento de uma viagem, neste caso para Zaragoza, com o objetivo de participar de uma reunião a qual ele compareceu acompanhado de Leire. Além de Covadonga, Leire Dias mantém contatos nesse sentido com uma segunda funcionária do partido, Célia Rodrigues. Pouco tempo depois dessa reunião, Leire X já começa a manifestar ao seu círculo que Santos Serdã quer remunerá-la pelos serviços que estava prestando. Concretamente, foi em 12 de maio que Leire X comentou com Vicente Fernandes que, abre aspas, estava pensando que o que Santos quer me pagar poderia ser feito através da Andalucade diretamente, não? Acrescentando sobre esse mesmo assunto que não sei se gosto que façam isso através do escritório de Gaspar, em referência a Gaspar Zarrias e sua empresa, Zânio Sociedade Consultora. Em 26 de abril de 24, Leire Dias começa a receber fundos provenientes da Zânio Sociedade Consultora, chegando a receber 4 pagamentos de 4 mil euros, em que, em relação à ligação dos pagamentos da Zânio com Santos Serdã, destaca-se que, em determinado momento, quando iam deixar de ser realizados, Leire teve uma conversa com Vicente na qual ele diz: "Mas você vai ter que falar com Santi também, porque ele é seu cliente em última instância." Após a suspensão dos pagamentos provenientes da Zânio Sociedade Consultora, Santos Serdã e Leire X articularam um segundo procedimento, neste caso utilizando a intermediação de 2 empresas administradas por Ismael Oliver. Para isso, falsificando uma carta de contratação assinada por Ana Maria Fuentes Pacheco, na qualidade de diretora-geral federal do PSOE. Esse partido pagou ao estúdio jurídico Ismael Oliver e Partners o valor de 27.225 euros. E com o objetivo de quebrar a rastreabilidade dos fundos, Ismael Oliver pagou esse mesmo valor para Leire, mas nesse caso a partir de uma segunda empresa, Oliver Group. Sobre a intenção de usar 2 empresas, é o próprio Ismael Oliver quem diz para Leire X, abre aspas, "Vou pensar nisso, mas provavelmente vou fazer com uma empresa e outra com a outra para que não fiquem vinculadas. O que você acha?" Por fim, ressaltando a falsidade do faturamento, também se destacaria uma conversa entre Leire X e Ismael Oliver, o advogado, na qual ele diz: "Tenho uma dúvida que precisamos resolver antes das transferências, que é qual descrição coloco em cada uma", ao que Leire responde que na da matriz, consultoria jurídica e comercial, por exemplo, e na outra, eu acho que também, deveria colocar serviços de consultoria. Como último ponto relevante dessa reunião, destaco que no mesmo dia, a jornalista Patrícia Lopes se colocou à disposição da atividade investigada por meio de Leire Dias e Santos Serdã. Também pouco tempo depois dessa reunião, presumivelmente em maio de 24, o partido teria enviado a Patrícia Lopes, através da empresa Grupo Crônica Libre SL, um valor próximo de 20 mil euros. Para isso, Santos Serdã teria determinado que esse valor fosse pago por meio de uma campanha publicitária. Tendo sido John Antolin o responsável por gerenciar isso e a pessoa que entrou em contato com Patrícia para dizer: "Oi Patrícia, sou John Antolin. A ordem já está dentro do plano de mídia. A agência que cuida disso vai entrar em contato para gerenciar. Vai ficar em torno de 20 mil
Ou seja, esse esquema também afeta jornalistas e membros da comunicação do Partido Socialista. Continuamos. Dentro das diferentes linhas de ação desenvolvidas pelo grupo investigado, ou seja, pela cloaca, era dado um papel relevante à divulgação de determinadas informações obtidas por meio da atuação conjunta e prévia de Leire Dias, Javier Pérez Doucet e Patrícia Lopes, detalhadamente descrita nos itens 3 e 4 do relatório. O veículo Crônica Livre, criado em abril de 2022, teve uma intervenção preponderante na divulgação dessas informações, consistindo, em alguns casos, em gravações provenientes dos arquivos do comitê, do comissário Vilarejo e de outros elementos relacionados a diferentes processos judiciais. Isso parece ficar evidente em uma das anotações apreendidas com Leire Dias, onde se vincula a criação de um jornal com a chamada Operação PSOE. Isso é impressionante. Tudo isso que estamos lendo é impressionante. É um abecedário, é um manual da corrupção, da criação de uma cloaca no partido do governo, no partido de Pedro Sánchez, e incentivada pelo próprio presidente do governo. E vamos encerrando. Se vocês gostarem deste vídeo, então faremos um segundo vídeo completando a decisão judicial. Vamos encerrando, acho que já com a última página. Diz que a essa trama, diz o juiz Pedraz, se juntou por interesses particulares Javier Pérez Doucet, investigado em diferentes casos na Audiência Nacional, nos quais o promotor Pepe Grinda, José Grinda, era o responsável por conduzir esses casos. Ele tentou fornecer informações comprometedoras ao promotor e combinar com outros investigados para buscar por meio de outros acusados. Em casos importantes investigados no âmbito da Promotoria Anticorrupção, como Vilarejo, Francisco Martins, Nervis, Villa-Lobos, Villalba, Sanches, Yepes, Parra, Hamlin, Rosel, informações reservadas, secretas ou comprometedoras dos comandantes da UCO que participavam dessas investigações, assim como do promotor-chefe da Promotoria Especial, ou seja, de Alejandro Luz. Também teria sido tentado utilizar supostas informações que Vilarejo teria sobre outros juízes, promotores, políticos e chefes policiais, desconhecidas até então, segundo o que eles afirmavam em suas entrevistas. Entre os alvos de interesse teriam sido apontados Francisco Martins, PSOE Andaluzia, perseguição a Pedro Sánchez de Begonha, juízes, promotores, especialmente Grinda, ou policiais, Guarda Civil, CNI. A esse propósito, também teria direcionado seus esforços o já citado Ismael Lopes, o advogado de Nervis Villa-Lobos, vice-ministro de Energia do governo de Hugo Chávez, entre 2004 e 2006, de nacionalidade venezuelana e investigado em outros casos conduzidos pelo promotor Grinda, como Duro, Durofeu Guerra e Columbus. Em defesa de seus interesses particulares, tentou condicionar a atuação do promotor Grinda nesses procedimentos utilizando o testemunho de uma mulher que mantinha um litígio em curso contra ele, no âmbito dessa colaboração entre Leire X, Oliver e Nervis, nas quais também teria sido considerada a possibilidade de pagar 300 mil euros ao promotor Grinda para, entre outras coisas, arquivar seus procedimentos, reconhecendo que foram fruto ou consequência de atuações abusivas. Leire X teria tentado, em troca e a pedido de Ismael Oliver, que Nervis Villa-Lobos conseguisse uma rápida resolução do processo de concessão da nacionalidade espanhola e a titularidade de contas bancárias na Espanha, valendo-se de seus contatos. Em 22 de outubro de 2012, ano de 2024, Leire Giz informou que na sexta-feira, ou seja, 25 de outubro de 24, o número 3 do partido vai vê-la. No ofício, são apresentados indícios de que tal reunião ocorreu na sede do PSOE. Em particular, uma pessoa identificada como Henry Molano Moreno teve uma conversa com Leire X, na qual ele agradeceu pelo tratamento recebido, estendendo a gratidão a Santos e a Juan. Por sua vez, Leire enviou uma mensagem para Vicente dizendo: Leire, hoje Santi falou coisas bonitas sobre mim para a garota de Jaén. A partir dessa data, continuaram os contatos com a mencionada mulher, Miriam Serrano, informando a Leire X que ela estava preparando coisas contra o sujeito. Por outro lado, consta no documento que no final de 24, Leire Giz teria trocado diversos escritos
com o advogado Ismael Oliver em relação ao andamento do pedido de nacionalidade de Nervis. Oliver levantaria essa questão várias vezes no início do ano de 2025, incluindo em uma de suas conversas. Entre seus pedidos, uma entrevista com o governador do Banco da Espanha, José Luís Escrivá. Ou alguém de sua confiança, para isso Leire diz, teria entrado em contato com Jana, pessoa que poderia corresponder ao atendimento com Jana. Raiul Muro, na época eurodeputada pelo PSOE, informando posteriormente a Ismael Oliver. Nesse sentido, estão registrados no boletim de ocorrência uma série de mensagens trocadas entre Leire X e o citado Nervis, para facilitar o contato com Miriam Serrano na sede do PSOE, entre 24 e 25 de outubro de 2024. Como vocês podem ver, novos personagens continuam aparecendo em toda essa história. É impressionante toda a sujeira, toda a lama criada, e tudo isso ao redor justamente de Pedro Sanches e do seu partido. Vamos encerrar por aqui, como eu disse, sobre o papel desempenhado por Leire X. E uma vez apresentados os elementos dos quais se deduz que durante o período investigado ela teria sido remunerada pelo PSOE. Novamente, é conveniente prestar atenção às suas próprias palavras, quando, por exemplo, em uma reunião com o promotor, Estampa se define como uma pessoa que o PSOE colocou, atribuindo a si mesmo o papel de braço direito da estrangeira, acrescentando que é um braço direito que nunca aparecerá em lugar algum. Em termos semelhantes, ele se apresenta diante de Francisco Martínez, ex-secretário de Estado de Segurança, neste caso afirmando que, abre aspas, quem me coloca à frente é o PSOE, ressaltando de forma reiterada seu papel reservado. Quando ele expõe que tem os melhores contatos do mundo e tudo mais, mas a melhor maneira de agir é não ser nada. Mas não é só ela que se atribui esse papel, o autor também o atribui a ela. O advogado Jacobo Teijelo, quando em uma reunião com o capitão da Guarda Civil, Juan Sanches Yepes, Teijelo apresenta Leire Dias como uma pessoa do PSOE. Finalizando essa questão, é também a própria Leire Dias, que, no decorrer de uma das reuniões que teve com o ex-secretário de Estado de Segurança, Francisco Martínez, chegou a lhe manifestar que a informação que ele fornecesse, ela repassaria para aqueles que me disseram para colocar quem eu quiser à frente de tudo isso. Acrescentando que eles estão na Rua Ferraz, em contato com o Palácio da Moncloa, porque, como você bem sabe, quem governa é o Partido de Ferraz. E terminamos agora com a última página desta decisão. Diz o seguinte: em definitivo, existem sérios indícios incriminatórios que evidenciam que, por meio de Santos Serdã, na época secretário de organização do partido, às custas do próprio partido, teria sido sustentada a atividade investigada, tanto do ponto de vista do seu financiamento, quanto de diversas questões de natureza logística. Posteriormente, e no decorrer da atividade criminosa investigada, há um novo marco que é considerado de interesse, já que representou a integração de um novo membro na organização, assim como a participação de novos envolvidos nos fatos. Trata-se da libertação de Aldama, fato que ocorreu em 21 de novembro de 24. Após essa libertação, no mesmo dia, Leire Dias entrou em contato com Ismael Oliver para avisá-lo que soltaram Aldama, um absurdo. Falei com Santos Serdã. Eles vão se reunir com você para falar sobre a estratégia jurídica do partido e a defesa, porque isso é um desastre. De forma semelhante, logo no início da manhã seguinte, Vicente Fernandes questionou Leire Dias se ela havia visto a declaração de Aldama, ao que Leire respondeu: finalmente, ontem parece que meu esforço em mudar a estratégia jurídica do partido surtiu efeito, e vamos fazer isso com Ismael e Jacobo, referindo-se a Ismael Oliver e Jacobo Teijelo. A partir desse momento, Ismael Oliver passaria a fazer parte da organização investigada, participando em algumas das linhas de ação que serão apresentadas, assim como na operação de canalização de fundos, do PSOE até Leire X, que já foi mencionado. Por sua vez, Jacobo Teijelo, apesar de sua integração na organização depender do resultado das futuras diligências que possam ser realizadas. O fato é que ele iniciou uma dinâmica de atuação materialmente colaboradora com os interesses e objetivos da organização, sendo de fato designado como responsável por uma das linhas de atuação, a denominada de hidrocarbonetos.
Foi Lady X quem, a partir de um papel de superioridade hierárquica, chegou a dizer para ele que tudo isso dos hidrocarbonetos já tinha sido atribuído a ele. Neste caso, a organização concentrou sua atividade em uma série de processos judiciais ligados à fraude no setor de hidrocarbonetos, ao considerá-las ligadas às causas que afetavam o partido e o governo, e, portanto, um meio para alcançar seu objetivo final. Já que consideravam que, se conseguissem provocar nulidades nas primeiras, estas seriam transferidas para os processos judiciais que constituíam seu objetivo final. Foi assim que o próprio Teijelo expressou isso em uma conversa com Javier Pérez Doucet, na qual se registra: o que eu posso te dizer é que o que existe é mais uma oportunidade para eles, o governo, do que para mim ou para o meu cliente. Em primeiro lugar, porque há uma nulidade processual que poderia se estender aos processos de coldo. Foi considerada uma linha prioritária da organização, como se depreende de vários elementos, entre os quais se destaca que, nas palavras de Leire, essa linha teria sido a prioridade de Santos Cerdán por ordem de El Juan. Por fim, no que diz respeito a Jacobo Teijelo, destaca-se que ele teria recebido pelo menos 125 mil euros provenientes do PSOE. Os pagamentos ficaram amparados por um suporte documental aparente e uma emissão fraudulenta de faturas, cuja elaboração não teria sido possível novamente. E assim como acontecia no caso dos pagamentos a Ismael Oliver, sem a elaboração de uma ordem de serviço tramitada conforme a lei. Leire, por meio de Santos Cerdán e assinada em última instância por Ana Maria Fuentes Pacheco, na qualidade de diretora-geral federal do partido PSOE. Ou seja, mais uma vez aparece o papel de alguém do partido PSOE nesse esquema. Bom, vocês acabaram de ouvir, incrível, incrível, o próprio Partido Socialista, o gerente do Partido Socialista, fazendo notas fiscais falsas para pagar o esgoto do próprio Partido Socialista, que tinha que proteger o número 1, Pedro Sanches, o número 1 dessa trama criminosa quando estava sendo investigada. Sua esposa, seu irmão, seu partido, seu braço direito, seu antigo braço direito, enfim. Esperamos que a investigação continue avançando e que todos que precisam cair, caiam, porque na Espanha não merecemos esse governo de corrupção, esse governo sanchista. E por aqui encerramos esta edição de Medidas Cautelares. Espero que tenham gostado e, se for o caso, já sabem, deixem seus comentários, suas opiniões. Sei que nesses dias tudo o que estamos vivendo está super em pauta e muito obrigado por estarem aí todos os dias. Vocês podem deixar suas avaliações, o que acham que vai acontecer com essa investigação. E não se esqueçam, melhor dizendo, de se inscrever no canal Medidas Cautelares para que continuemos pegando firme todos os dias e sigamos trazendo as melhores informações. Vocês já sabem, podem se tornar sócios como os escolhidos por menos de 3 euros por mês, ou como os supremos por menos de 7 euros por mês. Vocês também podem fazer contribuições via Bizum no 627556370. O principal, como sempre digo, é que essa informação alcance todos, pois informação é poder. Até breve!